Salve guerreiro, salve guerreira, começando mais um Fala Flu aqui na Flu TV. Aproveita, ó, deixa o like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho, chama o seu amigo tricolor para participar do nosso bate-papo. O assunto hoje, vamos falar de futebol feminino, já recebendo a Amanda Storck, gerente de futebol feminino do Fluminense. A Amanda está aqui com a gente, participando também Luiz Assar, repórter do Globoesporte.com, e Sharon Praz, repórter do Lance. Saudações tricolores, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Amanda, prazer te receber aqui mais uma vez. Como é que tá vindo em Xerém? Prazer, tudo bem? Meu. Tudo ótimo em Xerém. Amanda, vamos falar um pouquinho aí da criação do departamento de futebol feminino do Fluminense. Você está desde o início, né? Como é que foi feito, como é que foi esse processo de criação do departamento dentro do Fluminense? Bom, o departamento surgiu no final de 2018, já avisando a obrigatoriedade, né, que começaria a partir de 2019. Na época, eu trabalhava no marketing, na parte de eventos do marketing do Fluminense, e aconteceu um convite inusitado do então gerente da base da época. Perguntou se, de repente, eu não queria fazer. Eu tenho um perfil meio gente que faz. O que colocar na minha mão ia... Desafio, né? Coisa nova. Eu ia dar um jeito. E aí eu, sei lá, falei, tudo bem, desliguei o telefone. Eu falei, eu não sei nem por onde começar. E procurei algumas pessoas, muitas pessoas na própria CBF, pessoas de outros clubes, para me dar um mínimo norte para a gente começar a fazer. Obviamente, e era um período muito complexo em relação às finanças do clube, então foi um desafio maior ainda, e comecei a procurar pessoas, parcerias, para tentar ali construir algo. Então, aí até que cheguei ao projeto da Minhas da Bola, onde eu conheci a Taissan, e resolvi colocar o projeto para dentro do clube, para que a gente fizesse ali, conseguisse construir algo. Esse foi o maior desafio para você no início? Foi, porque tinha uma questão, de todo mundo sabia que em 2019 ia começar a obrigatoriedade, muitos clubes estavam procurando projetos para fazer parceria, então também tinha muitas pessoas mais intencionadas nesse mercado. Então, gente querendo se aproveitar do clube, até das próprias atletas, e tive que procurar bastante até chegar numa pessoa que realmente fizesse um trabalho sério pela modalidade, e também tive que estudar, tive que aprender sobre, né? E aprender sobre também futebol, do fazer futebol, porque parece simples, né? Mas eu lembro que no primeiro jogo nosso, o primeiro jogo da história, foi o brasileiro contra o Crespon, A2, o jogo atrasou porque eu estava sem bandeirinha de escanteio. Eu não sabia que tinha que ter a haste com a bandeirinha. Tinha que levar, né? Aprendendo tudo mesmo. Eu lembro que eu liguei pro Cadinho, o Cadinho pegou aqui do Maracanã para levar para Laranjeiras. E aí eu descobri que eu tinha que ter a minha própria hastezinha com a bandeirinha, porque senão o jogo não ia começar. Então esse tipo de coisa, inscrição de atleta, que eu tinha que ter um departamento médico, eu não tinha nenhum conhecimento sobre. E tive que aprender tudo do zero, foi desafiador. Deixa eu botar as meninas aqui no papo, Sharon. Bom te rever aqui, obrigado pela presença. Prazer é meu. Prazer te receber aqui. Fica à vontade aqui com a nossa Amanda. Estou já preparada aqui para falar. Primeiro, privilégio estar aqui falando contigo. Amanda, para quem não sabe, a Amanda, ela foi fundamental no futebol feminino do Fluminense e, na minha visão, cada vez mais está ganhando sua importância no futebol brasileiro também, com a CBF várias vezes, né, com os times de base no Sub-17, no Sul-Americano, enfim, sendo convocada também com o Arthur Elias. Então, é uma figura que está crescendo muito nesse cenário. E ainda sobre esse início, como é que você chegou até a Taissan? Como é que foi esse primeiro contato com ela? E assim, eu acho que você não imaginava que o Daminhas tinham tantas joias a serem lapidadas ali, tanto é que o Fluminense já nos primeiros anos, de base mesmo, conquistando títulos, enfim, e revelando muitas jogadoras. Como é que foi esse início? Eu cheguei na Taissan através da Valesca Araújo, que hoje em dia ela faz parte do comitê organizador da Copa do Mundo de 27, mas na ocasião ela trabalhava na CBF e ela já conhecia a Taissan
e me indicou, e eu fui até Caxias, até a escola onde o Daminhas funcionava. E eu saí de lá muito impressionada. Com o que ela fazia, com o trabalho dela, com a história dela. Ela tinha sido atleta do Fluminense no futsal, estava também no início dessa carreira de treinadora. O Fluminense foi o primeiro clube que ela treinou. Na verdade, essa equipe que começou com a gente tem muitas... Era a primeira vez em um clube de muita gente. E são pessoas agora que estão aí no mercado do futebol feminino. A Taissana no Grêmio, a Raíssa foi para o Corinthians como preparadora física e agora está na seleção sub-17. Então, muitas pessoas saíram... Foi uma escola, né? Foi uma escola para mim, foi uma escola também para esses profissionais. E eu tenho muito orgulho disso. A Illy, que foi supervisora, tinha sido atleta do Daminhas, virou supervisora, hoje em dia é supervisora da Ferroviária. Então, acabou que a gente também lançou muito profissional no mercado nesse meio tempo. Quando que você começou a perceber os talentos que você tinha ali na mão? Então, principalmente Tarciane, Luane, Núbia, essa geração que vinha do Daminhas já dava para perceber, até porque o Daminhas já tinha sido convidado, mesmo sendo um projeto, para a Liga de Desenvolvimento da Conmebol no ano anterior. Então já se sabia que ali tinham muitas joias. E deu super certo, tanto que essas meninas da primeira geração do Daminhas figuraram já no time adulto no primeiro ano. E o primeiro gol nesse jogo do Crespon foi da Tarciane, foi um gol de cabeça. Nesse jogo aconteceu de tudo, porque também uma menina se contundiu, um atleta se contundiu do Crespon, a ambulância teve que sair, o jogo teve que parar de novo porque a ambulância saiu. Foi teste de fogo, né? Nossa! Foi... Boas-vindas, né, ao futebol feminino, daquele jeito. Você tem que mudou muita coisa, olhando lá para trás, 7 anos atrás, quanto evoluiu, como evoluiu nesse período todo? Nossa! Evoluiu tanto que, assim, eu não sei... eu não vou conseguir enumerar para você o tanto que evoluiu. Assim, uma coisa que a gente nunca deve estar satisfeita, a gente tem que sempre querer mais, mas a gente nunca pode deixar de ser grata. E eu sou muito grata a tudo que o que eu consegui construir aqui no Fluminense, que o presidente, o Paulo Gione, que é o nosso diretor, assim, nos deu a abertura para construir, e também o próprio movimento no futebol feminino aqui no Brasil, porque acabou que o campeonato também foi evoluindo, o nível do campeonato, mais transmissões, e com isso tudo evoluiu. A remuneração das atletas, de quando a gente começou em 19 para agora, é um negócio absurdo, assim, o tanto que evoluiu, se você parar para analisar até em relativo pouco tempo. É pouco tempo. É pouco tempo. Nível de equipamentos, fisioterapia, GPS, suplementação, coisas básicas que no futebol feminino não se tinha. E não era só aqui, era o geral. Se você conversa com uma atleta, por exemplo, a Cacau, que já está no futebol feminino há muito tempo, ela conta todas as dificuldades que, assim, não se tinha nada. Era um cone, uma bola, um colete, um apito. E um sonho, né? E um sonho. Então, evoluiu demais, assim, demais. Assim, alguns jogos a gente consegue concentrar. Nossa, tem muita coisa, muita evolução. E isso fez também com que o jogo evoluísse, com o nível das atletas evoluísse, fisicamente. Hoje em dia a gente passa a ter menos lesões, porque as atletas estão mais preparadas fisicamente. Até porque no futebol feminino, uma lesão que é o terror de todo atleta mulher, acho que no geral, é a lesão de LCA, que tira a atleta pelo menos 9 meses. Hoje em dia a gente conseguiu reduzir para 0 ano passado e está caminhando para isso esse ano. Por quê? Porque a gente conseguiu melhorar, trazer mais profissionais, fisiologista, nutricionista, psicóloga. Tudo em conjunto ali, né? E acho que o mais importante também nesse processo foi a gente poder treinar no CTVL em Xerém. Porque no início a gente tinha que treinar em um outro lugar, às vezes em Laranjeiras, que é um estádio, não tem uma estrutura.
E para dentro do CT trouxe também um salto de qualidade, porque a gente pôde usar a academia, o refeitório, elas terem refeições mais controladas, horários, um departamento médico melhor. Então isso também foi fundamental, fundamental. Fala, Em que lugar... uma honra participar aqui, obrigada pelo convite. Em que lugar hoje você vê o Fluminense, assim, num sentido de começou com um projeto, né, com uma parceria com um projeto, como vários outros clubes na época, porque tiveram que correr atrás, né, por conta da obrigatoriedade, e conseguiu o acesso, né, foi todo um processo de crescimento, e hoje, em que lugar hoje o Fluminense está, assim, com relação à briga mesmo, né, ali na tabela, e, assim, qual o prazo, talvez, que vocês pensam para que o Fluminense esteja entre os principais, né, clubes do país hoje, que ali brigando em cima, né, pelas principais competições? Eu vejo o Fluminense em processo de evolução. Na verdade, uma coisa que a gente sempre teve em mente, e isso para o clube inteiro, né, como um todo, é que a gente ia evoluir paulatinamente, conforme também as finanças do clube e o próprio clube, a gestão, ia evoluindo. Então a gente vê, até no futebol masculino também, os elencos que se tinha em 2019, e foi melhorando. Investimento, 20, né? 20 teve uma pandemia, que aí... Mas 21 a gente foi evoluindo no futebol feminino também, o clube inteiro. Então foi igual. Cada ano, a gente evoluindo um pouquinho, sem fazer loucura, que a gente viu também isso acontecer no futebol feminino, muito clube fazendo loucura, e no ano seguinte já caía, porque não conseguia manter. Então a gente foi, cada ano, evoluindo o elenco, a estrutura, etc. Chegamos no tão sonhado acesso, é isso que a gente tem planejado, e melhorando cada vez mais para a gente conseguir estar no alto... Escalão. Vai lá em cima brigando por título, né? Brigando por títulos, isso mesmo. Fala, Sharon. Então eu queria voltar um pouquinho no tempo mesmo, porque até o que você falou, né, da evolução, ela ser gradual, ano a ano, o time vai melhorando tanto em qualidade quanto em estrutura e tudo isso. Só que a base do Fluminense foi um pouco diferente, né? Porque logo no segundo ano, praticamente, 2020, a competição aconteceu em 2021 na prática, o Brasileirão Sub-18, o Fluminense já chegou sendo campeão e passando por equipes que são mais tradicionais na modalidade, né? Jogou com São Paulo, enfrentou Grêmio, enfrentou Corinthians também, se eu não me engano, naquela campanha. Como é que, assim, pegou de surpresa vocês aquele título? Porque aquele time estrelado, né? Tassiane, né? Lara Dantas, Luísa Travassos, Luane, Ravena, jogadoraças, assim. Pegou vocês de surpresa? Como é que foi esse título já quase de cara, né? Mas isso tem muito a ver com a tua pergunta anterior sobre o Daminhas. Uhum. Porque a base desse time, que foi campeão em 2018, era do Daminhas. Então, são meninas que já estavam também acostumadas a jogar juntas, e era um time com muita qualidade. Muita. Então, não nos surpreendeu, mas nos abriu também para perceber o potencial que a gente tinha nas mãos de poder desenvolver a base e chegar ali, né, até na frente de outros clubes que acabavam tendo que investir mais em jogadoras numa idade mais ali no meio da carreira, e a gente não tinha tanto dinheiro, não tinha recurso, na verdade não tinha dinheiro, e a gente tinha que usar essas meninas da base. Então a gente começou a olhar do tipo, não, peraí, a gente tem que então desenvolver esse trabalho de base para conseguir grandes coisas. Então esse título de 2018 foi incrível, porque foi o primeiro troféu feminino, né, de futebol feminino no Museu do Fluminense. Eu tenho muito orgulho, mas não nos surpreendeu, porque a gente já sabia da qualidade dessas meninas, e Tassiane, Luane estão neste momento na seleção brasileira aí para provar. Isso aí deve dar uma alegria tremenda para você, né? Nossa. Você viu as meninas da seleção, né? Tem contato com elas ainda? Elas falam muito com elas? Me chamam de mãe, exatamente, né? isso que eu ia perguntar, te chamam de mãe, né? Como é que é essa maternidade? Muita bronca, né? Como é que é essa maternidade aí? Acho que uma das coisas mais incríveis, assim, desse trabalho também é oportunizar essas meninas e
não só vê-las crescer, mas também o reconhecimento que elas têm. A Tarciane, ano passado, veio aqui no Rio, fez questão de vir aqui no Maracanã, no jogo do Fluminense. Há algum tempo atrás, quando ela foi para os Estados Unidos, não me recordo a data exata, mas ela me mandou uma mensagem agradecendo por eu não ter desistido dela, até porque não foi fácil, ela era uma menina rebelde. E ela era muito grata a mim e ao Fluminense por não ter desistido dela. Isso não tem preço. Outras atletas... Porque o papel também é formar o cidadão também, né? Exato. Atleta, né? Vou te dar um outro exemplo. Recentemente, uma das nossas primeiras goleiras, a Suzane, ela parou de jogar por questões médicas, mas ela se formou com uma bolsa que a gente tinha uma parceria com a Estácio. Ela saiu de Niterói, onde ela mora, veio ver um jogo nosso em Bangu, para olhar para mim e falou assim, eu só queria te agradecer. Legal. Isso não tem preço. Não tem preço. É uma questão humana, assim. Acho que a formação dentro do futebol feminino ainda é um problema geral, né? Por conta da falta de competições, às vezes, da falta de investimento dos próprios clubes em base. Como vocês pensam, assim, em a base no Fluminense, historicamente, para o futebol masculino, uma referência, né? Como tentar trazer um pouco dessa cultura também para o futebol feminino a longo prazo? Eu acho que, na verdade, hoje a gente pode dizer que a base do futebol feminino, ela também é uma referência aqui no Fluminense, né? Não só pelo título de 2018, mas o título da Copinha, ano passado. Então a gente já tem um lugarzinho aí na história. Já tem o DNA tricolor ali na base. Tem água de xerém diferente. Porque segunda edição da Copinha dominada pelos cariocas, né? E o Fluminense faz uma final mais uma emocionante com uma goleira mais uma vez sendo decisiva. A água de xerém é diferente. Mas existe sim uma dificuldade do desenvolvimento da base feminina. Qual seria o ideal? Que essas meninas começassem a chegar mais cedo no clube. Como é que é a captação hoje? Duas formas. O Fluminense, a base masculina, ela tem captadores espalhados por todo o Brasil. E hoje em dia não tem como eles não olharem para meninas, porque sempre aparecem meninas nas peneiras por onde eles passam. Então, isso sempre acontece. Meninas que hoje em dia estão em outros clubes foram trazidas para cá pelos captadores. O Daminhas, às vezes, também continua nos mandando algumas atletas de base. E observações gerais aí no Campeonato Carioca, nos times menores, ou alguns projetos sociais aqui no Rio. Essa é a principal, única forma de captação. Mas, voltando para a tua pergunta, existe uma dificuldade do desenvolvimento da base feminina porque não existem muitas competições. Na verdade, eu não consigo chegar numa conclusão que fica numa situação filosófica de quem vem primeiro, o ovo ou a galinha. Tipo, primeiro temos que criar as equipes para ter os campeonatos ou ter os campeonatos para a gente poder criar as equipes. Só que hoje, atualmente, não existem tantos campeonatos para meninas, né, 17, 15, e aí não justifica um investimento de uma equipe, uma comissão técnica o ano inteiro para não disputar nada. E aí pesa sim a questão financeira, porque a gente não pode, por mais que a gente queira muito, tem o sonho, a gente sabe que aquele é o caminho, mas existe uma questão financeira que bate ali na porta. A gente tem que fazer escolhas, né? Então, vou ter um time sub-17, mesmo que não tenha campeonato praticamente o ano todo, ou investir mais para trazer, de repente, um atacante que vá, de repente, fazer com que o Fluminense chegue ali nas oitavas do Brasileirão A1. Essa conta é muito difícil de fazer. Mas esse é o principal ponto das equipes. Aqui no Rio, eu acho que nenhuma está mais com time sub-17 e 15 feminino. Os clubes que tinham acabaram, a gente já chegou a ter em 2019, até por conta da questão do Daminhas. Tinha 12, era sub-12, 14, 16, eram muitas equipes e ficou inviável financeiramente porque não tinha campeonato. Mas acredito que
com o desenvolvimento da modalidade, mais investimento, mais patrocínio, projetos incentivados, a CBF criou o CBF Transforma, que é um financiamento para competições de base feminina em todas as federações. Isso vai desenvolver. E também tem um ponto, e aí cabe a nós, profissionais dos clubes, sentar para debater mais sobre, que é o futebol misto. Hoje o Fluminense tem uma menina nas categorias de base, que é a Alice. Agora ela está no sub-12, ela entrou no sub-9. Só que, obviamente, vai chegar um momento que ela não vai conseguir mais acompanhar os meninos. Não. E aí, como vamos fazer? Como assimilaremos a Alice? Sabe, esse é um ponto. Mas acho que também a gente pode abrir, para não ter só a Alice, ter outras meninas no futsal, nas categorias de base, né? Sub-9, sub-10, sub-11, já que elas assim, conseguem jogar juntas. Então é uma forma também de desenvolver. A Alice, ela vai chegar com 20, 22 anos muito mais preparada do que outras meninas que começaram a jogar com 15 anos. Porque ela já está desde cedo jogando com meninos. Então, se deixar, eu vou ficar falando até amanhã. Mas é para falar, a ideia é essa. É muita filosofia e muitos problemas, muitos senãos, enfim. Amanda, tem pergunta aqui do torcedor. O torcedor tricolor mandou uma pergunta para você. Vamos conferir aí. Oi, meu nome é Daniela e eu quero saber o que o Fluminense acha necessário, né, quais são as ações para aumentar a visibilidade do futebol feminino. E isso, quando eu estou falando, é no que tange o que leva o público a assistir. Quais são as ações, quais são os planos de médio e curto prazo? Boa. Fala, Amanda. Boa pergunta. Por onde começar? Eu acho, não só do Fluminense, em geral, no futebol feminino, atrair o público. Possibilitar nossos jogos hoje, nós disputamos os jogos em Bangu, né, em Moça Bonita, com entrada franca, justamente para estimular a ida do torcedor. A ida do torcedor ali da região, divulgar na rede social com uma certa antecedência que vai ter o jogo. Mas mesmo assim, a gente ainda não está conseguindo atrair tanto público. É um trabalho de formiguinha. Uhum. Poucos clubes no Brasil, nesse momento, conseguem encher estádio no futebol feminino. Geralmente, em jogos mais decisivos, o Corinthians, né, enche a Neoquímica em jogos decisivos, até porque nem sempre joga lá, em demais jogos. As ações com o nosso sócio... A gente abre experiência para o sócio poder conhecer o vestiário, participar da preleção. São formas, mas com certeza existem outras e a gente vai pensar e tentar executar. Falando em sócio, você já é sócio do Fluminense? Ainda não? Acessa lá nense.com.br, vamos fazer um intervalo rapidinho, muito rápido. A gente já volta aqui com mais bate-papo com a Amanda Storck, gerente de futebol feminino do Flusão. Bom, estamos de volta aqui com o Fala Flu, hoje falando de futebol feminino, com a gerente de futebol Amanda Storck, com a Luísa Sá, repórter do Globoesporte.com, com a Sharon Praz, repórter do Lance. A gente falava no bloco anterior, né, Sharon, sobre a cultura de levar torcedor para os estádios em jogos de futebol feminino. Como mudar isso, né? Pois é, acho que a dificuldade é fidelizar, né? Porque a gente já vê times que levam, ainda que públicos às vezes menores, o Corinthians consegue levar em decisões, na Europa a gente vê estádios lotados. Só que acho a grande questão, e acho que a virada de chave está bem nesse momento que a gente está vivendo, porque o torcedor não vai consumir aquilo que ele não conhece. Então, se ele não tem onde assistir os jogos, ele não tem onde saber informações, notícias, atualizações, ele não vai consumir, não vai brotar no estádio do nada. Né? Então, agora, de transmissões, a Flu TV começou transmitindo os campeonatos cariocas, o Campeonato Brasileiro. Hoje a imprensa cobre muito mais futebol feminino, né? Exato. Mas ainda tem muito jogo que fica no escuro, que não aparece, que você nunca sabe onde assistir, né? É uma dificuldade que se tem hoje em dia, de modo geral, de não saber onde assistir as coisas, né? Mas acredito que no futebol feminino mais ainda, né? É mais difícil ainda. Mas acho que o clube já deu alguns passos, assim. A criação de uma rede social
única do futebol feminino, parece que é só uma vaidade, mas não é, porque ali se concentra as informações. Você quer saber quando é que tem jogo, você às vezes não vai achar na internet. Hoje em dia é bem mais fácil, você consegue encontrar essas informações, mas você vê ali, tem fixadinho com o calendário da semana, o calendário do mês, os próximos jogos, a gente vai passar, você tem uma divulgação da Flu TV, você tem ali informando que, portões abertos em Laranjeiras, ou em Moça Bonita, ou onde quer que seja. Acho que o caminho é bem por aí, né? E é óbvio que ainda tem muitos desafios pela frente, o que a Amanda falou, né? Tem sempre querer mais, e o futebol feminino sempre tem uma instabilidade, né? Sempre que acaba pagando o preço muitas vezes é a modalidade, quando o masculino vai mal, o feminino acaba sendo, enfim, desmantelado e por aí vai. Mas acho que o caminho é bem esse. E é uma modalidade assim, nova no Brasil, né? Durante muito tempo foi proibido o futebol feminino aqui, né? Sim, a prática do futebol feminino era proibida, né? Quando o futebol feminino virou obrigatório aqui, o masculino já era, né? Quer dizer, quando o feminino foi regulamentado, o masculino já era tricampeão mundial, bicampeão mundial. Perdi agora as contas, foi na década de 80. Enfim, então, olha a diferença, né? O primeiro título feminino do Fluminense veio em 2021, o time já tinha 120 anos de existência, e o primeiro veio só ali, enfim, então, a história... As meninas usavam isso, na né? seleção brasileira o uniforme dos homens, né? Era adaptado, né? Era tudo muito adaptado, né? Era tudo muito amador, né? Hoje é mais profissional, né? Sim. Existe um movimento mundial, né, em prol do futebol feminino, através da FIFA. A Copa do Mundo de 2019 já foi bem mais vista. E os campeonatos, mais transmissões. Ainda não transmite tudo, mas cada vez transmite mais. Os campeonatos estão mais estruturados. Agora a gente tem o retorno da Copa do Brasil. Existem campos a evoluir. Acredito que um próximo passo seja a Libertadores mais diluída, sem cidade sede, um campeonato de 2 semanas. Acho que desvaloriza o campeonato muito. Mas tem evoluído um interesse pelos jogos da seleção brasileira. Acho que a medalha de prata ano passado em Paris também trouxe isso. O masculino sequer classificou para a Olimpíada, o feminino estava lá, representou, chegou na final, quase levou. Mas não pode ser um interesse que acontece só de 4 em 4 anos, como a gente viu há muito tempo isso. Né? A seleção vai jogar a Copa América, vai ter o Mundial, vai ter a Copa do Mundo agora. Né? Tem que ser um interesse que seja constante, né? É a dificuldade que existe nos esportes olímpicos, né? Nos outros esportes. As pessoas só lembram de 4 em 4 anos. E para cobrar, né? Sempre para cobrar o melhor desempenho, o melhor resultado, nunca para pensar como é que elas se prepararam, como é que foi o pré-campeonato dessas pessoas, né? Exato. E agora, mais transmissões até no vôlei, em outros esportes também, isso ajuda. Mas também tem um caminho ainda a percorrer. Qual que você considera, assim, maior conquista que a gente tem hoje no futebol feminino brasileiro? Se você pudesse citar alguma coisa, assim, desde premiações até transmissões, o que você diria, assim? Acho que a evolução a nível de remuneração das atletas. Poder viver só de futebol, né? Poder viver só de futebol e poder viver bem, poder comprar uma casa para a família, poder guardar dinheiro, poder mudar de classe social, sabe? Nesse sentido, acho que isso e a visibilidade. A gente ainda quer mais, óbvio, mas tem muita visibilidade. Às vezes você liga a televisão lá, põe no seu canal de esporte e tá passando um jogo de futebol feminino. E as pessoas dizem, o que é isso? Que campeonato é esse? E já começam ainda falta. Às vezes eu leio, eu sou uma leitora de jornal, e às vezes eu procuro algo, às vezes até final da Champions feminina, não tinha uma linha no jornal sobre esse assunto. Então, ainda falta espaço algum espaço. Falta espaço. Mas voltando também... Só a premiação aqui, Libertadores Feminino, tô vendo aqui, $2 milhões, dá 11 milhões mesmo. É isso aí. Tem evoluído. É um dinheiro... Isso paga... Pro futebol feminino. Paga meu ano. Paga o ano. Paga o masculino é um valor que não é tão alto, mas pro feminino é um valor absurdo. Isso paga um ano. Amanda, temos agora mais uma pergunta importante aqui do torcedor ou torcedora tricolor. Vamos conferir aí? Me chamo Ana Paula e gostaria de saber qual a maior dificuldade que o futebol feminino encontra sobre patrocínio. Se é fácil, é difícil, em questão em relação à ajuda financeira, essas coisas.
Valeu, Ana. Essa é uma pergunta frequente do torcedor, porque ele fica preocupado de se o futebol feminino vai tirar o dinheiro do masculino para pagar aquele atacante, para fazer gol. De novo, a dificuldade em relação à visibilidade, a retorno para as marcas. Mas mesmo assim, o departamento comercial tem trabalhado bastante. Então, hoje a gente tem não só o patrocínio da Superbet, que é o master do clube, mas patrocínios próprios, que é o caso da FEComércio, que é o Sesc, tem um trabalho interessante, e projetos incentivados, que esse também é um outro caminho que o futebol feminino consegue atacar. Mas ainda existe dificuldade das marcas, mas a gente trabalha. Assim, vamos dar um jeito, né? Tem crescido, né, o interesse das marcas pelo produto, a gente vê pelo Brasileirão. Agora teve esse contratempo, né, enfim, dos contratos serem encerrados com a Neoenergia e tudo mais, mas há um interesse. A gente vê a Champions League feminina, por exemplo, com alguns patrocínios em comum com a masculina, outros novos também. Você vê esse aumento de procura de fato? Assim, você acha que é possível se tornar autossustentável no futuro próximo? Acho que sim. Eu acho que é possível. Assim, um trabalho... A gente vai ter que trabalhar mais para buscar essa... né? A gente tem que trabalhar mais. Mas buscar... e a Copa pode trazer isso também pra gente, que é mais interesse das empresas, delas... Não, eu quero estar nesse movimento aí também de futebol feminino, de Copa do Mundo no Brasil. Acho que o caminho é esse. E continuar essa questão da procura nos projetos incentivados também. Lei federal, lei estadual, a renúncia fiscal, isso ajuda bastante, porque aí a empresa não vai põe o dinheiro dela, né? Ela deixa de pagar o imposto e ajuda um esporte. Acho que é possível. Só que pode falar. Eu ia voltar um pouquinho num assunto que ela tinha falado sobre as políticas públicas, né, de estímulo, porque o futebol feminino não é só sobre o profissional, que é aquilo que é o que a gente vê em campo, né, mas é também sobre as meninas se interessarem pelo esporte, ainda que seja por lazer, para jogar na escola, para brincar com os amigos, ou para ficar, enfim, crescer e começar a acompanhar a seleção, o clube que torce e por aí vai. E depois do acesso, em 2023, alguns jogadores foram numa escola lá em Xerém, né? Inclusive eu estava no clube nessa época e foi muito legal, assim, a comoção das meninas verem jogadoras profissionais de futebol, assim, foi realmente... foi legal, as meninas também se sentiram super abraçadas. Como é que essa convivência também, né, com a comunidade em Xerém, porque é uma coisa que eu sei que você se preocupa bastante em ter esse contato, e como é que é essa relação? A gente tenta trazer para essas meninas que é possível. É mais uma opção de carreira, ser jogadora. Recentemente estivemos com algumas meninas num evento do Sesc, na Praça Mauá. Foi muito legal, pessoas parando para pedir autógrafo para as meninas, querendo foto. Alguns falando do jogo. Legal. Uma senhora parou para falar do jogo, do lance, do gol que perdeu, deu uma cornetada na Lelê, tá? Mas já começa a ter, porque passa na TV, né? Então, lógico, agora o rosto delas não está mais tão desconhecido. Já dá autógrafo, tudo. Né? Exato. E tem jogadoras também mais consagradas no Fluminense, o fato de também ter uma gringa, agora a primeira gringa já chama uma atenção, que é legal. Acho que é bem seleção por aí, né? também, né? Tudo isso influencia, a visibilidade e tal. Cláudia na seleção também. Vou fazer mais um break rapidinho, vou passar a bola pra Luísa aqui, ó. Deixa o like, ó, se inscreve, compartilha, você já sabe, já comenta essas coisas, a gente já volta rapidinho, não sai daí não. Olá, galera! Eu sou Tati Braga, sou sócia torcedora do Fluminense. A minha dúvida é, no futebol feminino, como fica a questão da maternidade para as atletas? Vocês têm algum receio em questão da maternidade ou as que já foram mães? Foi tranquilo a questão de voltar para o clube, voltar para a atividade? Valeu, galera! Saudações tricolores! Valeu, Tati! Saudações tricolores. Boa pergunta. Infelizmente, eu ainda não tive. Nós tivemos na história do departamento 2 atletas que ficaram grávidas, mas elas não retornaram.
a jogar futebol. Não. Ambas encerraram a carreira após maternidade, mas o clube esteve junto com elas ali todo o processo da gravidez, né? Porque elas estavam no clube quando descobriram, o clube deu toda a assistência, acompanhou todo o pré-natal e a gestação, mas elas optaram em não retornar. Então eu ainda não tive essa experiência. Mas o clube dá todo o suporte para atleta e, enfim, acho que Mas relatos que você já ouviu, é comum elas pararem, abandonarem para ficar com o filho? Não, pelo menos os relatos que eu tenho de atletas que foram mães, a maioria retornou e conseguiu retornar em alto rendimento. A seleção americana tem algumas atletas que são mães. Aqui no Brasil também temos algumas, tem inclusive a Solly James com a Kelly, que tiveram filho agora. Que teve filho agora e voltou a jogar também. Sim. Tá no 3B, tá na 1. As duas, inclusive, tanto a Kelly quanto a Solly James. Exato. E, então, acho que não... Mas, tem assim, medidas também da FIFA, coisas já pensando em melhorar o cenário nesse sentido, né? Porque, inevitavelmente, já é uma dificuldade no mercado de trabalho de modo geral, né? No futebol é mais ainda, porque você trabalha com o seu corpo, né? Trabalho. Então... Mas e é isso, a lógica tem que ser a mesma, né? Se o teu trabalho é aquele, você tem que ter a tua garantia, a tua proteção de que você pode ter seu filho, sua filha, né? Você pode escolher engravidar e depois voltar. É claro que tem um monte de implicações, porque o corpo da mulher muda muito, tem questões hormonais e por aí vai, mas a FIFA já foi uma determinação até recente, né? Sobre essa licença maternidade. Mas assim, o Fluminense não teve jogadoras que essas que engravidaram e encerraram a carreira, mas tem jogadoras mães. Foi o caso da Gadu, o caso da Camila, o caso da Raila, que foi mais antigo um pouco. Podem adotar também, né? Também tem isso, e também existe, né, licença maternidade para isso. Como é que ele dá com essa realidade diferente? Porque no caso da Gadu, por exemplo, o filho dela ficava com a mãe dela, morava longe, tem toda essa questão, né, da distância e é difícil, enfim. Como é que é o Fluminense lidar com isso? Para você também, assim, enquanto mulher, lidar com isso? Todas as atletas que tivemos que eram mães, os filhos eram cuidados por outras pessoas nas suas cidades. No caso, a filha da Camila fica com a mãe dela em Minas. Ela ficava aqui no Rio também. Não mora com a Camila. Até porque a vida de atleta, ainda mais agora com todo o desenvolvimento da uma temporada elas estão aqui, uma outra estão no Inter, lá no Rio Grande do Sul. E viaja muito durante a temporada. Viaja muito durante a temporada. Acaba ficando inviável se ela não tiver uma rede de apoio na cidade. E isso é que é o mais importante. É que a atleta, ela entenda que ela pode ser mãe, que ela pode dar continuidade na carreira dela após ser mãe. Que o clube vai dar o respaldo, né? Que o clube vai dar o respaldo e que ela vai ter a possibilidade de ser como toda e qualquer mãe. Não é diferente, ela não vai ter que interromper a carreira dela, ela vai tirar o seu tempo de licença, mas para poder voltar a atuar quando possível. Como é que foi a tua experiência? Fala. Não, eu falo que a gente falou sobre profissionalização e justamente passa por isso, por essa segurança, tanto para o clube que vai ter retorno financeiro numa venda e vai travar mais, né, de a jogadora sair, enfim, a qualquer momento por uma outra proposta, tanto para a jogadora que vai ter essa segurança de poder, enfim, ser mãe com tranquilidade, sem se preocupar no dia de amanhã, como é que eu vou ser, será que eu vou conseguir jogar ainda, será que eu vou ter aonde jogar? Saber que tem direito também, né? Exatamente. Enfim, básico. Exatamente. Básico. Profissionalizar não é só para valorizar a modalidade, é para pessoa que trabalha com aquilo em todos os âmbitos que o futebol proporciona, que ela tenha essa segurança mesmo, né? É bem por aí. Mas tá jogando bola ou não? Você joga bola de vez em quando ou não? Craque. Craque? Nunca joguei bola na vida. Amanda aprendeu com o Marco Brito, pô. Convivência. Porque Sharon é a fera que eu sei. Nunca. Eu também não deu certo pra mim. Também não. Na verdade, não tinha nem como dar certo. Eu nunca nem tentei. De gerente, né? Como é que foi a tua experiência na CBF, né, com a seleção brasileira? O que você trouxe de lá, assim, bacana? Trouxe muita coisa, muita mesmo, principalmente nessa minha última passagem com a comissão do Arthur, na seleção principal. Eu tive a possibilidade de estar
quase um ano. Então, Copa Ouro, o Brasil foi vice-campeão, e na Olimpíada. Você traz muita vivência, assim, muita coisa que eu passei a aplicar dentro da minha gestão, dentro do clube, trazer uma outra visão da comissão técnica, de processos. Foi muito enriquecedor para mim. E além de uma experiência profissional e pessoal absolutamente incrível. Sim, incrível, imagina. Cuidar da logística da Marta. Simplesmente. Ter a possibilidade de estar todos os dias com a Marta, com a Rafa, com o Arthur e a comissão. Enfim, foi incrível. Super enriquecedor, né? Super. Aprimora muito. Você tem, assim, essas trocas com outras federações também? Com a Ana Lorena Marques, por exemplo, eu sei que você tem contato. A Kim, agora, que também está na Federação Paulista. Tem contato com essas pessoas? Vocês têm trocas? Como é que é essa relação? Na verdade, a gente tem os bastidores do futebol, acho que no masculino também, todo mundo troca muito. É o grupo do WhatsApp, assim, do futebol feminino. Todo mundo troca muito, né? E no futebol feminino em particular, todo mundo se apoia muito. Então, todo mundo sempre está em contato dos outros clubes, das outras federações. Até porque a gente sabe que se a gente não for junto, vamos todos ficar pelo meio do caminho. Então, aqui no Rio, somos muito próximos também todos, do Vasco, Botafogo, Flamengo, Fluminense, a gestão do futebol feminino, a gente troca muito, a gente se ajuda, eu acho que isso ajuda a modalidade também a crescer. Você acha que no futebol feminino tem um pouco isso do sentimento de unidade, de que só vai... Isso é uma luta que no futebol masculino a gente vê que os clubes não conseguem, né? Se unir, tem problemas, aí criam, enfim, grupos e não conseguem caminhar juntos. O futebol feminino talvez tenha mais essa sensação de que se não for junto, não vai. Tem, mas é porque uma unidade é sempre muito difícil. Nada é unânime nessa vida, né? Não é todo mundo concorda, mas acho que o objetivo final é o mesmo. Né? Mas existe um senso de unidade, de comunidade, de estamos todos... Até porque os problemas pelos quais passamos é geralmente muito parecido. E geralmente ele envolve dinheiro. Então a gente troca muito. E às vezes a ideia de um ajuda no outro. Eu sou uma pessoa que eu costumo ligar muito para os meus pais. Você está fazendo isso? Já aconteceu isso com você? Enfim, e a gente tem essa troca, mas sim, acho que tem essa... E tomara que continue, porque até pra gente, no futuro, falar de liga no feminino e de outras iniciativas, acho que a gente pode caminhar até para uma força política maior dentro do futebol, os clubes da A1 e os clubes da A2, para a gente realmente ter voz e conseguir colocar assim, o esporte, a modalidade em alto nível. E a gente vai precisar muito estar junto. Boa. Luísa, brigadão pela presença. Obrigada. Sucesso para você, foi um prazer te receber aqui. Volte sempre. Só chamar que estamos aí. Sharon, obrigado. Tamo junto, Araújo. Beijo para você, convite, saudações. Tamo junto. Amandinha, obrigado mais uma vez. Deixa um recado para a torcida tricolor ali, ó. Dá um recado para... Acompanhe o futebol feminino, os jogos em Bangu e também na TV. Então, acompanhem-nos. Isso nos ajudará muito. Boa. Amanda, brigadão. Sucesso ainda mais para você. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Ó, você que tá ligado aqui na Flu TV, ó, se inscreve, deixa aí o like, compartilha. A gente volta mais uma próxima com mais um Fala Flu. Abraço, saudações tricolores. Tchau.